Eu fui desmascarado, senhores. Acontece que eu sou um hipócrita. Antônio Miranda fez um vídeo 3 meses atrás demonstrando que por todo esse tempo eu estava enganando os senhores. Eu sou, na verdade, um evolucionista enrustido. Não fosse Antônio Miranda, eu estaria aqui continuamente enganando os senhores. Boa noite. Hoje é o meu aniversário. E nada melhor do que passar o seu aniversário do que assistindo Antônio Miranda. Porque veja, hoje né, eu trabalhei igual um cavalo nas últimas semanas e hoje eu resolvi tirar esse dia de folga. Então, eu resolvi comprar uma cerveja belga em espírito natalino, chamada Delirium, né, Delírio, porque para escutar os delírios de Antônio Miranda, tia Toninha, é necessário tomar delírio líquido, tá? Então, no meu aniversário, eu estou dando esse presente para os senhores, porque várias pessoas pediram repetidamente para que eu fizesse um vídeo reagindo à reação do Antônio Miranda. Acontece que eram 2 horas de vídeo, são 2 horas de vídeo, e eu estou extremamente ocupado. Então, hoje eu queria reagir e dar esse presente para os senhores, ao invés de receber um presente, e reagir à primeira parte do vídeo, em que ele tenta insinuar que eu sou um hipócrita. Ok? Eu não assisti o vídeo inteiro, mas eu assisti essa primeira parte. Tá? E a coisa é feia. Ok? E hoje à noite eu vou dar outro presente para os senhores. Eu vou entrar numa live, tá? Aqui no meu canal, para os senhores fazerem qualquer pergunta, né? Para celebrar aí esse dia importantíssimo. Tô brincando. Ah, então vamos lá, sem mais delongas, vamos escutar o que o Antônio Miranda tem a dizer e só voltar aqui um pouquinho o vídeo dele. Ok. Eu tinha começado a gravar esse vídeo, mas eu percebi que eu não tinha trocado a tela para o vídeo, ficou uma coisa meio tosca. Mas vamos lá. Chegou o dia de refutar o Totô Rômulo. Galera, depois do debate que eu fiz com o Paulo Cogos mostrando como que a evolução é um fato e que não tem nada de criacionismo, os crias, né, ficaram pé da vida. E aí eles tentaram me caluniar, me difamar, tentar mostrar para o público deles que eu estou errado. Eu acho que a vasta maioria dos crias, Antônio Miranda, não ficou pé da vida com você, porque você é um cara que não tem uma formação na área, você não tem uma argumentação contundente, então você não tem a capacidade de deixar ninguém pé da vida, né? Eu fico meio triste que uma pessoa com o seu nível de conhecimento tenha um alcance que tem, né? Mas lendo os comentários das pessoas que te seguem dá para entender o porquê, né? Mas enfim, eu rezo muito por você e pelos seus seguidores, né? O ateísmo é uma coisa que emburrece a pessoa. Eu era ateu por mais de 17 anos e sei muito bem como o pecado ele anuvia, né, o intelecto. Então, você não causa indignação nenhuma nesse aspecto. Você causa, obviamente, indignação com os ataques que você faz a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque blasfêmia não deve ser tolerada. Mas enfim. Mas será que é isso mesmo? Mas antes da gente começar, vamos ver se o Totô Rômulo ele defende o criacionismo ou a evolução, galera. Sim, vamos verificar aqui comigo. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse E vídeo aqui aqui. vai começar a estratégia da tia Toninha, que é, né, insinuar que eu estou omitindo dos senhores as minhas verdadeiras intenções, que eu sou, como eu disse, um evolucionista enrustido, né? Então vamos lá, vamos ver qual a estratégia que ele vai usar para isso, né? Que eu vou usar bastante, tá? Durante essa reação, é que nesse vídeo ele está numa palestra online ensinando sobre os mecanismos da evolução, né? Qual o papel do ambiente na evolução dos organismos. Eu sei que você está tentado a dizer aí, Antônio, é só a palavra que está sendo usada, mas não, que durante esse react eu vou te provar que ele está falando sim de evolução darwiniana. Olha aqui, ó. Qual o papel do ambiente na evolução dos organismos, né? Aí aqui ele vai defender a síntese estendida em relação à síntese moderna, tá, galera? Ou seja, é como se fosse uma evolução com mais elementos, com mais gatilho, tá? É uma melhoria no modelo da teoria sintética da evolução. É isso que ele propõe aqui. Galera, vamos ver o que ele defende Então aqui vamos lá. no. Ignorando o fato de que a própria síntese estendida, que ele chama de uma melhoria, ela não é aceita pela vasta maioria dos darwinistas que criticam os integrantes da síntese por meramente
questionar certos aspectos do neodarwinismo, tá? Ou síntese moderna. Então, até os coleguinhas ateus evolucionistas têm que pedir desculpas quando criticam a síntese moderna. Tá? Tamanha é esse medinho que o darwinista tem de ter a sua hipótese atacada. Tá? Agora veja que o que o Antônio está fazendo. Então ele pega uma palestra minha, em que eu estou discutindo em uma universidade sobre síntese moderna e síntese estendida, e ele está insinuando que essa palestra é contrário ao que eu falo no meu canal, que é algo assim que ele descobriu, está expondo para os senhores. Agora não veja a tamanha burrice, né? Porque se esse cara tivesse assistido 2 vídeos meus, ele saberia que eu sempre me apresentei como um indivíduo com formação na área, que eu tenho formação em evolução, que eu trabalhei com evolução a vida inteira, que eu era um ateu, evolucionista ferrenho, que queria fazer uma carreira com evolucionismo, e que eu ainda trabalho com evolução. Porque eu nunca, no meu canal, neguei todos os aspectos da teoria. É exatamente porque eu tenho a formação que tenho que eu posso avaliar os aspectos fracos da teoria e atacá-los. Né? Então, essa palestra aí que ele está mostrando, como se fosse uma revelação, olha o hipócrita aqui. Ó. Nas escondidas, ele fala e defende evolução. Essa palestra, Antônio, eu postei ela no meu próprio canal 2 anos atrás, menino. Então você não está fazendo revelação nenhuma. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá aí, ó, no meu canal, ó. O título tá diferente, mas tá aí. Diferenças entre a síntese moderna e a síntese estendida da evolução. Postada 2 anos atrás. A palestra está na íntegra. Nada foi editado. É a mesma palestra, copy and paste, tá? Então, Antônio, você não está fazendo revelação nenhuma. Então, eu tenho 2 hipóteses para o seu comportamento. Ou você é um manipulador mau caráter, que sabe a minha posição, sabe do meu passado e das coisas que eu falo no meu canal, está tentando induzir ao erro os seus ouvintes, dando a impressão de que eu omito completamente qualquer aspecto, relação minha com o evolucionismo. Ou você é um tolo que sequer buscou saber o passado da pessoa ou detalhes da vida da pessoa que você está tentando atacar. Né? Então, é uma das duas. Então, meus ouvintes, escolham o que vocês quiserem. Eu sempre prefiro pensar, escolher a opção que é menos problemática, que é mais caridosa. Então, eu vou assumir burrice, ao invés de falta de caráter. Né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Vamos ver qual a trajetória que ele vai nos levar dessa vez aí. Então, vamos lá. No trabalho dele feito na Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ver se ele defende criacionismo. Vamos ver aqui o título, ó. Evolução, o quê? Vou ler de novo. Evolução, bom, não é criação, da coloração da plumagem e do dicromatismo sexual na família Pittidae. Dicromatismo e Pittidae. Agora, essa dissertação de mestrado ela foi feita em 2015, né, Antônio? Você desenterrou um negócio de 2015. Vamos supor que eu tivesse virado essa caricatura que você acha que eu sou, né? Porque cria. Então, você acha que seria uma boa linha de argumentação você desenterrar um trabalho de mestrado do cara de 2015 para falar que ele é um hipócrita em 2014? Né? Rapaz, será que eu li certo? Vamos ver aqui o resumo do trabalho dele, ó. O papel de diferentes pressões seletivas para a seleção natural. Será que é isso mesmo? Nossa, você é um ator muito ruim, né, velho? Ai, cara, quantos anos que tem as pessoas no seu canal, Antônio? Sustentam a evolução, meu pai. Olha isso. Não. Como? Deixa eu ler de novo aqui, galera. Isso O papel das diferentes pressões seletivas que sustentam a evolução da plumagem. Como assim? E a musiquinha mística no fundo, né? Torna essa atuação dele ainda mais patética, né? Mas enfim, vamos lá. Deus não instalou tudo pronto? Tem ocupado biólogos no último século.
No entanto, somente recentemente os cientistas incorporaram modelos visuais aviários ao estudo das cores da plumagem. Galera, vou pular um pouquinho aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas olha que interessante, ó. Também realizamos uma análise de reconstrução ancestral para investigar a evolução. É o quê? Calma aí. Também realizamos uma análise de reconstrução ancestral para investigar a evolução do dicromatismo sexual da família. É o quê? O cara fala que é criacionista na internet, paga de cria, e nos bastidores ele está defendendo a evolução, fazendo trabalhos pró-evolução. Então, pera lá, olha isso. Então, vamos lá. Olha o tanto de mentira e manipulação que tem nessa frase. Primeiro, eu nunca me referi a mim mesmo como criacionista. Eu desafio o Antônio a buscar qualquer frase minha, em qualquer live que eu já fiz, qualquer podcast que eu já apareci, que eu falo, eu, Rômulo, sou criacionista. Inclusive, eu critiquei o termo criacionista em mais de um podcast. Porque o termo criacionista ele é carregado, principalmente no Brasil. Quando você fala o sujeito é criacionista, a pessoa geralmente pensa o quê? Que o indivíduo acredita numa terra jovem, que ele acredita que não havia a morte antes do pecado de Adão, que o universo tem 6.000 anos. Eu nunca me apresentei como criacionista. Né? E segundo, é o que eu acabei de falar. O cara desenterra uma dissertação de mestrado de 2015 para falar que eu estou escondendo dos senhores algo que eu sempre afirmei sê-lo, que é um estudioso de evolução. Inclusive, essa é a força do meu canal. É por isso que eu incomodo essa turma, porque eu tenho propriedade para criticar a teoria que eu conheço muito bem, porque eu trabalhei com ela. E é por isso que eu falo. Né? Então o cara está pegando algo que é uma força do meu canal e está tentando manipular os ouvintes dele para achar que isso é uma hipocrisia. Né? E o terceiro ponto é que, como eu já falei, eu não nego diversos aspectos da teoria da evolução, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho hoje em dia com adaptação local, tá? E adaptação, resistência à doença. Tá? Todo o meu trabalho, seja ele o de mestrado, graduação e doutorado, eles sempre foram com essas mudanças pequenas. Esse trabalho aí de mestrado, ele lida com coloração de plumagem em uma única família de aves. Uma família que é extremamente homogênea. Então você está falando de modificações envolvendo melanização de uma plumagem. Então você tem um indivíduo, uma espécie que tem mais plumagem preta do que outra. Esse tipo de mudança, como eu já falei várias e várias vezes no meu canal, são mudanças acidentais, tá? Do ponto de vista filosófico. Elas podem ocorrer. Você pode ter um gene que é super expresso e agora, um gene envolvido com melanização e agora aquela região do corpo, porque tem mais melanina sendo expressa, o indivíduo fica mais preto ou marrom. Tá? Esse tipo de alteração ela ocorre com frequência. Tá? Eu nunca neguei esse tipo de alteração. Eu acho que ninguém nega esse tipo de alteração. Então, hoje em dia, a minha dissertação de mestrado, eu não tiro e ponho nada ali. Tá? Esse reconstrução ancestral de que ele está falando não é da ameba até o homem. É uma reconstrução da evolução da plumagem dentro de uma família de aves. Tá? E mesmo assim, é um modelo de diversificação. Não quer dizer necessariamente que a coisa ocorreu. Inclusive, o modelo que eu rodei deu que não houve seleção. Na verdade, a melhor explicação para a distribuição dos fenótipos de plumagem, de coloração de plumagem naquela família, a melhor explicação é a deriva genética. Então não foi um processo de seleção, ok? Então se você tem uma população que está lá numa ilha, é pequena, então você tem uma variabilidade que fica ali preservada naquela população, talvez por causa de um efeito fundador, ou talvez por causa de uma mutação que foi fixada ali qualquer, não porque ela confere uma vantagem, mas porque a população é pequena e o efeito não é deletério o suficiente. Enfim, o ponto é que essas variações pequenas em plumagem, em coloração de plumagem, elas são perfeitamente aceitáveis. Tá? Então, absolutamente nada do que ele está tentando fazer tem credibilidade. Né? Porque o ponto dele, na verdade, é uma estratégia maldosa. É tentar
me enquadrar como um hipócrita, como se eu estivesse escondendo essa informação dos senhores. Então, qualquer pessoa que me acompanha, tem me acompanhado por mais de 3 vídeos, sabe que eu sempre falei que eu sou um biólogo especializado em evolução. Que isso, meus amigos? Galera, agora vamos ver aqui do doutorado dele, ó. Dinâmica temporal da seleção sexual. E veja que com o mestrado ele fez questão de falar a universidade que eu fiz o mestrado, né? Agora com o doutorado ele vai omitir, né? E não vai mostrar. Mas se você ler ali em cima, ó, coleção de teses de Oxford. Oxford é uma das melhores universidades do mundo. E eu tenho, exatamente, doutorado em uma das melhores universidades do mundo com mecanismos de evolução, tá? E é exatamente isso que me dá autoridade para falar quais são os problemas da teoria da evolução. Okay? Isso é assim que a ciência progride, com críticas. Não com o que ele iniciou o vídeo, dizendo que a evolução é um fato. Se uma teoria científica fosse canonizada como fato, então não há progresso científico, porque um fato é inquestionável, ela é. Então não haveriam, por exemplo, pessoas como o Miller, o James Shapiro, o pessoal da síntese estendida, que criticam o modelo vigente, se ele fosse um fato, né? Aqui ele está falando de competição intraespecífica, que é uma coisa relacionada à evolução? Não é possível. Na galinha vermelha, galos. Será que ele estava analisando porra de galo? Aí começa, né? Outra estratégia. Eu não vou repetir o que ele falou aí, né? Mas você vê. Aí, tendo constatado que a pessoa que você está atacando é formada em uma das melhores universidades do mundo, você faz o quê? Você começa a atacar o tema do doutorado. Porque vejam como essa galera, como ateu é um pessoal imundo. Eu raramente falo sobre a minha formação, porque eu quero que os senhores aprendam com os argumentos, e não por apelo à minha autoridade, ainda que eu tenha essa autoridade, ok? Eu evito falar. Eu coloco o biólogo PhD nos meus vídeos, porque quando eu não botava, as pessoas que me conhecem pediam, falavam, cara, você tem que colocar, senão ninguém vai achar que é um cara aleatório reagindo ao vídeo. Então você tem que se apresentar como alguém que sabe do que está falando, né? Então quando você não fala, as pessoas reclamam, dizendo que você tem que informá-las de quem você é, né? E quando eu não falo, as pessoas chegam no meu canal dizendo que eu não entendo do assunto, que eu estou criticando porque eu não entendo, né? Aí quando você fala que você tem o tal do PhD, a pessoa te chama de arrogante. Ou questionam, falam, você não tem PhD coisa nenhuma, né? Tinha um sujeito que ficava enchendo meu saco lá no meu Telegram e colocava PhD entre aspas, né? Ou seja, ele não acreditava no meu PhD. O biólogo Henrique questionou se eu tinha PhD, né? Aí vai o Miranda e faz a gentileza de provar para o mundo que eu não só tenho PhD, mas tenho PhD em uma das maiores universidades do mundo, né? E aí o que eles fazem? Tendo constatado essa realidade, aí eles vão fazer o quê? Vão atacar o meu diploma? Vão atacar o quê? Eles vão atacar a minha credibilidade, dizer que eu sou um hipócrita, e atacar a tese em si. Dizer, o cara trabalha com esperma de galo, olha só, fazer piadinha com isso, né, tia Toninha? Acontece que o galo banquiva, né, o galos, que não é uma galinha, é o ancestral da galinha, ele é um dos modelos mais utilizados para o estudo de seleção sexual, principalmente. Porque é um modelo junto com a drosófila. Então você ridicularizar, como o Antônio Miranda e o Henrique fazem constantemente, o tema do meu doutorado, eles estão ridicularizando exatamente o tema que eles dizem estar defendendo, que é o evolucionismo. Porque a vasta maioria das pesquisas de evolução são assim. É competição espermática, é competição de bichinho no mato, é diferença de coloração, tá? É essa que é a pesquisa científica em evolução. Nada que tem aplicabilidade para a vida de qualquer pessoa aí no dia a dia. É por isso que você pode totalmente ignorar a evolução para 99,9% das coisas. Porque ela não tem as pesquisas em evolução, elas não afetam a vida de ninguém, para o melhor ou para o pior. Para o pior, sim, por causa da idolatria, mas não da pesquisa em si mesma, mas sim como ela é propagada, né, na mídia. Então vejam, né, a estratégia do ateu. Ele sempre arruma alguma forma de tentar
atacar o interlocutor e não a ideia. Então, nada é suficiente para os caras. Veja, por exemplo, o James Tour, que é um dos maiores químicos do mundo. O cara critica a origem da vida, né? Critica os estudos relacionados à origem da vida, e ele ainda admite que pode ser que a vida surgiu de forma espontânea, mas que a gente está longe de encontrar uma causa, e ele critica os estudos que falam que nós estamos próximos de alcançar essa causa, ou que dão uma descrição completamente bizarra de como se deu esse processo. E ele é atacado por leigos, inclusive pessoas sem graduação nenhuma em química, ou com uma graduação em química, e os caras afirmam que ele só entende química orgânica e evolução pré-biótica lá, a evolução o surgimento da vida exige um conhecimento de química inorgânica. Então, olha para você ver essa galera. Tá? Agora, quando é um cara do lado deles, que tem o diploma, aí o cara é doutor, não é totô, é doutor, professor doutor, né? Então você veja a hipocrisia desses caras. Os caras me acusam de hipocrisia, mas eles são uns hipócritas, né? Mas vamos lá. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. A seleção sexual tem sido evocada como uma causa contribuinte de muitas adaptações morfológicas e comportamentais destinadas a aumentar o sucesso reprodutivo de um indivíduo. Pesquisas recentes começaram a revelar os papéis da variação ambiental, mudanças na proporção sexual, operacional e plasticidade comportamental com potenciais impulsionadores da seleção flutuante. Agora, veja que eu escrevo aí no resumo da tese, né, que a seleção sexual tem sido evocada. Eu não disse, eu estou dizendo que a seleção sexual faz X e Y. Eu estou dizendo que isso é o que a literatura diz. Isso não é errado. A literatura diz isso, tá? E mais uma vez, a minha tese de doutorado, eu trabalhei com o que as pessoas costumam chamar de microevolução, tá? Mas essas variações acidentais dentro de uma espécie. Então, mais uma vez, eu não tiro e ponho absolutamente nada da minha tese. Ela é uma tese excelente, inclusive gerou 4 publicações em revistas internacionais. Eu passei na defesa sem nenhuma correção, que é raríssimo em Oxford. Tá? Então eu não tenho problema nenhum com a minha tese. Tá? Ela trabalha com pequenas variações dentro de uma espécie, coisa que eu jamais neguei e não negarei porque elas ocorrem. Tá? Então eu não sei o que o Antônio quer atingir com esse tipo de exposição, uma vez que ele só está mostrando a minha credibilidade para falar do assunto, né? Credibilidade essa que ele não tem, né? Em populações naturais. No entanto, apenas começamos a arranhar a superfície do ritmo da mudança evolutiva. É ok. Então presta atenção, meu amigo, minha amiga, que é religioso, que é religiosa, que está chegando aqui no canal agora. Você pode perguntar ao Dr. Rômulo por que em nenhum de seus trabalhos acadêmicos ele defende o criacionismo, mas ele defende a teoria da evolução? E ele explica os mecanismos aos quais atuam para a seleção natural? Peça para ele um artigo acadêmico ao qual ele defenda o criacionismo, e não que ele corrobore com a evolução. Então vamos lá. Mais uma vez, né, o espantalho básico. A minha câmera deu uma travada aqui, não sei o que está acontecendo. Travou aleatoriamente, né? Deve ser os demônios querendo que eu pare, né? Mas enfim, então vejam aí, ele fez uma pergunta, né? Por que eu não falo de criacionismo nas minhas publicações e falo sobre evolução? Primeiro que, como eu já falei, eu nunca me apresentei como um criacionista. Segundo, que isso é uma petição de princípio contra mim, porque a academia moderna, ela não aceita nada que não seja material. Tá? Então não tem como você ter uma publicação científica sobre criacionismo, porque criacionismo não é ciência moderna. Tá? Então como é que você vai ter uma publicação científica sobre algo que é teológico? Isso não faz sentido. Então isso que ele está pedindo é uma impossibilidade, é uma contradição. Eu tenho sim artigo publicado em que eu critico a evolução humana como é representada pelos evolucionistas teístas. Só que esse tipo de artigo, ele é um artigo que foi publicado numa revista de filosofia. Tá?
É uma revista de peer review, de revisão por pares, só que de filosofia e teologia. Então, é óbvio que para o Antônio Miranda, ele vai mudar, né, o que a gente chama de goalpost, né? Ele vai dizer, não, eu não quero esse tipo de publicação, eu quero que você me dê uma publicação científica. Então, isso não faz sentido, meu amigo. Então, eu não tenho problema, pela 10ª vez, com pequenas variações dentro de populações. Nem questão de família, porque se você olhar a família Pitidae, para agora esse vídeo, coloca família Pitidae. Se você quiser, eu faço aqui para você. Vou fazer, dá uma pausa aqui. Então tá aí, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Mas você tem essa pita aqui, pita... Oh, meu Deus, apertei o botão errado. Aí essa pita aqui, essa aqui, essa aqui. Então são bichinhos extremamente parecidos entre si, que basicamente só variam em tamanho e coloração, ok? Tem umas colorações até muito belas. Então é isso. Então esse tipo de alteração, até do ponto de vista filosófico, aristotélico, isso aí é totalmente aceitável, ok? Agora, já tem 26 minutos de vídeo, ainda que o Antônio só tenha falado por 5, mas é para mostrar a calúnia, né, dessa galera e a estratégia baixa que eles têm. Qualquer pessoa que me acompanha vai perceber que o Antônio está manipulando os ouvintes. E caso os ouvintes dele venham até esse vídeo, saibam que o seu ídolo manipula vocês a acreditarem em um espantalho, tá? E isso não é o tipo de atitude de alguém que está realmente buscando uma discussão honesta, tá? Então, me dê um segundo aqui. Tá, eu estava decidindo se eu ia assistir mais ou não. Eu vou assistir um pouquinho mais, porque eu quero fazer outras coisas, né? Já tem quase meia hora. Para a seleção natural, peça para ele um artigo acadêmico ao qual ele defenda o criacionismo, e não que ele corrobore com a evolução. Entende? Então é assim, na internet, para vocês que são religiosos, ele vende o criacionismo, a religião, ele doutrina vocês. Mas, no trabalho dele, ele defende a teoria da evolução. Complicado, né, meus corebos? Complicado, né? Antes da gente começar o react, vamos ver o próprio Dr. Rômulo confessando que, de fato, o processo evolutivo acontece, que o processo da seleção natural ocorre. Vamos lá. Para os herbívoros e, portanto, elas são menos comidas e acabam aumentando em número. Então, de fato, mutação, seleção natural, etc., ocorre na natureza. De fato, mutação, seleção natural, etc., ocorre na natureza. Então quer dizer que, de fato, seleção natural e mutação ocorrem na natureza, tá? Então, o próprio Dr. Rômulo está admitindo isso, que os fatores principais da evolução ocorrem na natureza. Então perceba, toda a carreira dele, todos os trabalhos dele, todas as palestras dele profissionais envolvem a teoria da evolução e seus processos, tá bom? Então, na cabeça do Dr. Rômulo, profissionalmente, a teoria da evolução ocorre, é verdadeira. Agora, para crente, na internet e do YouTube, aí para vocês é atomismo, né? Para vocês aí que são religiosos, ele vende para vocês religião, religiosidade, ele não vende ciência. Na verdade, quando ele vai falar para vocês na internet, ele usa de pseudociência, tá? Pseudagem religiosa atomista. Não tem como escapar disso. Tá provado para vocês. Agora vamos... Tá provado para vocês. Meu Deus do céu. Então eu quero que o Antônio me mostre... minha câmera tá travada de novo, né? Bom, eu vou deixar minha câmera travada aí, não sei o que está acontecendo, eu nunca tive esse problema antes. E eu vou parar por aqui. Talvez é um sinal de Deus para que eu pare de gastar meu tempo com essa bobagem e vá fazer uma coisa mais interessante nesse dia meu aqui. Então, essa frase dele aí, essa última fechada dele aí, não é nada diferente, né? Do que a gente já discutiu. Eu nunca neguei que trabalho com evolução, eu nunca escondi dos meus seguidores a realidade, e é exatamente porque eu trabalho com evolução
sempre trabalhei com evolução, que as pessoas que me escutam dão credibilidade ao que eu falo e buscam muitas vezes estudar a evolução e perceber os erros que eu aponto, né? Eu desafio o Antônio Miranda a encontrar qualquer pseudociência nas minhas falas, tá? Eu raramente trago a Bíblia para discussão. Quando eu discuto Bíblia e catolicismo, geralmente é desassociado de evolução, com algumas poucas exceções. Quando eu discuto evolução e aponto os problemas, eu geralmente estou usando da própria biologia ou, no máximo, da metafísica aristotélico-tomista, tá? Então, essa acusação do Antônio ela é infundada. Então é isso, eu vou parar por aqui porque a minha câmera está travada e eu aguardo os senhores hoje à noite para que a gente possa bater um papo aí antes de eu ir dormir. Então fiquem com Deus e até a próxima.